Meus irmãos, os irmãos sabem que hoje é o domingo de Ramos, e é assim que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse tema tão precioso. Palmas e ramos é o que vemos com tanta frequência aí nessa história que nós vamos ler hoje para os irmãos e compartilhar com os irmãos aqui. Palmas e ramos. Por que é tão importante essa declaração? E o texto está trazendo à tona essa figura deste povo unido em celebração, em alegria, neste momento. Um monte de gente não tinha a mínima ideia quão profunda era a imagem, aquela figura, o sentido daquilo que estava acontecendo naquele momento. Talvez carregados ali por uma realidade onde Deus estava trazendo à tona o cumprimento das profecias. Então estava ali o povo se unindo, muitos sem nem saber o porquê, estavam sendo carregados por essa celebração deste homem, deste rabi, deste profeta, deste homem de Deus que vinha e estava no meio deles. Eram diversas as descrições a respeito de Jesus, mas entre eles estavam aqueles que sabiam que ele era o Salvador, o prometido, o Messias, e as profecias das Escrituras falavam sobre esse Messias que estava para ser enviado, que estava chegando naquele momento, como declarado no passado, para se cumprir agora, como vemos neste momento de palmas e hosanas. É assim que eu gostaria de ler com os irmãos, João 12, versículos 12 a 19. João 12, versículos 12 a 19. Há diversos meios pelos quais os irmãos podem acompanhar. Amém? Os irmãos estão prontos? Amém? Não, nem todo mundo. Então a gente vai esperar mais um pouquinho. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Vamos colocar de pé, irmãos, em respeito à palavra do Senhor. João 12, versículos 12 a 19. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Amém. Que o Senhor continue aplicando a sua palavra aos nossos corações. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Jesus. Será que para a gente o domingo de Ramos deveria ter simplesmente essa impressão de uma história, de uma celebração lá do passado, algo que ficou lá atrás e que a gente repete porque é bonito? Talvez é algo que já é hábito para a gente. Será que deve ser simplesmente uma história talvez revivida e encenada? Talvez um momento quando a gente para ver um filme cristão e dizer: olha como é bonita a história que a gente vê lá no Novo Testamento, a gente vê nas Escrituras. Certamente que não. É a história da Páscoa, a história desse domingo de Ramos, a história dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ela tem uma aplicação profunda nas nossas vidas. Ela é importantíssima, porque em primeiro lugar, ela foi profetizada no passado, declarada que aconteceria, mas é também uma história, uma situação, tem uma aplicação importante para nós, porque nos chama a entender que algo deve acontecer em nossas vidas também.
É um momento que aconteceram para o povo que não entendia direito, mas é um momento que acontece para um povo que deve entender melhor. Aquele era o domingo de Ramos, e estamos aqui nesse domingo de Ramos, um momento de começar a nos preparar para essa Semana Santa que se inicia, onde a gente começa a lembrar daqueles últimos dias de Jesus no nosso meio, no meio dos seus discípulos, eles se preparando então sem nem saber para aquele momento quando algo trágico aconteceria, que ao mesmo tempo seria algo tremendo, uma transformação para o seu povo, o povo chamado pelo seu nome de cristãos, servos e seguidores de Jesus Cristo. Esta celebração comemora a entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém, que é mencionado inclusive nos 4 evangelhos, e tem uma figura tremendamente importante, razão porque os 4 evangelhos insistem em falar sobre essa entrada triunfal de Jesus, cada um vindo por um ângulo diferente. Jesus entrou na cidade sabendo que ele seria julgado. Ele entrou na cidade sabendo que ele seria crucificado. Ele entrou na cidade dando inclusive as boas-vindas, não somente ao seu destino de morrer, mas de ressuscitar da sepultura e nos salvar do pecado. Ele veio com uma missão, e a entrada triunfal foi o preparo para tudo que se seguiria depois. Para eles, para o povo que ali estava chegando, estava vendo tudo acontecendo, era a celebração de um homem que trazia promessas bem ligadas ao material, às profecias que eles pensavam se aplicar simplesmente ao material, se aplicar simplesmente a um reino, se aplicar simplesmente a umas promessas de um povo liberto da opressão de outros impérios. Há cerca de 450 a 500 anos antes da chegada de Jesus a Jerusalém, o profeta Zacarias havia profetizado os eventos que acontecem nessa entrada triunfal de Jesus, nesse domingo de Ramos. E tudo começou com Jesus e os seus discípulos viajando pelo Monte das Oliveiras. Jesus pega e manda os seus discípulos, 2 dos seus discípulos irem à frente e encontrar um animal que o Senhor já havia declarado: vocês vão encontrar um animal ali e vocês vão pegá-lo para que eu possa montar nele. Eles encontraram o jumentinho do jeitinho certo que Jesus havia falado, e inclusive a palavra fala que nunca havia sido montado, era um bichinho arisco. Engraçado, né, que Jesus escolheu para um momento tão importante um bicho ainda não treinado, não domado. O amor de Jesus deve ter inundado o coração daquele bichinho. Ele disse: por favor, suba em mim, eu vou te carregar para onde for. Tudo aconteceu exatamente como Jesus havia dito, e eles fizeram o que Jesus havia falado. Quando desamarraram o animal, os donos começaram a interrogá-los e perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Os discípulos responderam, dando a mesma resposta que Jesus falou que eles deveriam falar, que deveriam dizer: olha, o mestre precisa dele, o Senhor precisa deste animal, deste burrinho. Surpreendentemente, os proprietários ficaram satisfeitos com essa resposta e deixaram os discípulos ir, e assim começa algo tremendo. Quando Jesus vai seguindo em direção a Jerusalém, uma grande multidão se reúne ao seu redor, e algo acontece que de maneira impossível de acontecer por mãos humanas. Vem o cumprimento da profecia do passado, e toda uma multidão é levada pelo Senhor a declarar a soberania, a importância, a função messiânica de Jesus naquele momento. Qual a razão das palmas e dos hosanas? Qual a razão daquela celebração tão bonita que hoje nos faz recordar da posição, da importância, do sacrifício, da humildade, do amor de Jesus Cristo quando vinha aqui a Jerusalém, não somente a Jerusalém, mas vinha para todos aqueles que estavam para receber o seu senhorio sobre nossas vidas e a sua salvação oferecida gratuitamente para nós. Essa celebração, as palmas e hosanas, servem para nos lembrar que Jesus é rei, meus irmãos.
Primeira dessas coisas é que ele é rei. Eu não sei se você já percebeu, mas em artes do passado, os deuses falsos, eles aparecem colocados em cima geralmente de dois animais que sustentam, estilo de um trono móvel, que carrega aquele deus sobre eles. Esse motif aparece com frequência ali na arte do passado, e aqui aparece Jesus andando num trono móvel sobre, está ali o jumentinho e a sua mãe, a jumenta, andando juntos ali, carregando Jesus Cristo nessa entrada triunfal. Jesus é rei. A declaração que está presente aqui, nessa sua entrada sobre estes animais, ele vindo agora para Jerusalém. Inclusive a própria escolha do animal é importante também, como os irmãos vão perceber. Mas essa profecia messiânica, ela foi mencionada lá, e nós já lemos agora, no versículo 15, foi mencionado, e nós lemos também algo que foi declarado lá no passado, quando nós falamos, 500 anos atrás, lá por Zacarias. 9, versículo 9, se os irmãos puderem me acompanhar, Zacarias 9, versículo 9. E aqui a profecia do profeta não conhecia Jesus Cristo pessoalmente, mas movido pelo Espírito, já podia ver pelos olhos da fé, aquele que viria trazendo salvação para o povo de Deus. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho cria de jumenta. Aconteceu justamente como o profeta havia dito. Jesus está indo libertar o seu povo, se entregando para ser morto pelos nossos pecados, o sacrifício santo, precioso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entra agora, o rei de um povo que não aceitaria, que não o entendia, que não compreendia a sua função, mas ele vinha para salvar não somente aqueles homens, aquelas mulheres, aquela nação, mas um amor e um sacrifício que se estende até hoje, até nós, que continuamos recebendo por opção. Continuamos aceitando como nosso Messias e o nosso Senhor e o nosso Rei também. Se você se lembra, Moisés só volta para libertar o povo de Israel quando o Senhor vem para ele e diz que não havia mais perigo para a sua vida. E é tremendo que aqui nesse texto nós vemos, ou nessa entrada triunfal de Jesus, nós vemos a inversão de posições. A figura invertida aqui. Moisés, ele inclusive vem com um jumentinho, levando não somente a sua família, mas indo de volta para o Egito, para libertar o povo de Israel da escravidão lá no Egito. Veja o que fala Êxodo 4, versículos 19 a 20. A figura invertida é Jesus, quando ele agora vai a Jerusalém para libertar o seu povo da escravidão espiritual. Não é a escravidão agora física do Egito, debaixo do império que os oprimia, mas agora Jesus Cristo vem libertar o seu povo da escravidão espiritual, e ele vem colocando a sua vida em risco, e vem para oferecer a sua vida em sacrifício. Veja o que fala, como é interessante, para você ver como a palavra é bela, trazendo conexões do passado ao presente. E Moisés é uma figura de Jesus, porque ele veio para libertar o povo de Israel da escravidão, e Jesus também veio para libertar o povo da escravidão agora do pecado. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta ao Egito. E ele levava na mão a vara de Deus. É importante essa parte aqui, porque inclusive a vara era um instrumento que carregava a autoridade de Deus, que os irmãos se lembram que ele usou para fazer milagres e maravilhas pela autoridade do Senhor, no meio do povo de Israel, no meio do Egito. Ele vai trazendo a autoridade de Deus para libertar o povo de Israel lá do Egito. Agora vê o que é que a palavra fala a respeito de Jesus. Jesus é o nosso rei, ele é o rei de Israel. Ele vem carregando consigo também o cetro desse reino, que já havia sido profetizado no passado, que de Judá não sairia o cetro do reinado
eterno, inclusive. E veja o que fala Hebreus 1, versículo 8, que traz uma conexão tremenda, profunda, belíssima, a respeito do que Jesus está fazendo. Moisés vem para libertar o povo de Israel, agora trazendo a autoridade que é dada a ele por Deus. E ele vem no jumento para o Egito para libertar o povo. Jesus entra em Jerusalém para libertar o povo agora da escravidão do pecado. E ele vem no jumento também. E ele vem agora trazendo não a autoridade que é dada por Deus, mas ele é Deus. Veja o que fala Hebreus 1:8. Se os irmãos puderem acompanhar aí. Hebreus 1, versículo 8. É onde nós vamos estar lendo. Aí, eu vou dar uma oportunidade para que seja colocado ali na tela, mas os irmãos vão perceber que o povo esperava por um Messias que os resgatasse politicamente, os libertasse como uma nação, mas Jesus veio para salvá-los da escravidão espiritual. Veja o que diz a palavra em Hebreus, é importante, mas a respeito do Filho, falando de Jesus, mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Quem carrega o cetro é o rei. E aqui está a palavra do Senhor dizendo que Jesus Cristo é Deus, e Ele vem entrando em Jerusalém, não com a autoridade que é dada por Deus, mas Ele carrega o cetro da justiça, o cetro da divindade. Ele entra agora para libertar o seu povo da escravidão espiritual. A necessidade primária da humanidade, meus irmãos, é salvação espiritual. Não é salvação política, não é cultural, não é nacional. A igreja, inclusive a igreja moderna, tem se iludido muito, se enganado, se envolvendo em questões sociais e priorizando questões sociais, apesar de que importantes, elas não são primárias para nós. Falar que o mundo precisa de Jesus, de salvação, cura do pecado, libertação do pecado, cadeias quebradas, essa é a missão da igreja. O povo, o homem, o ser humano é ruim por natureza, não presta e precisa de Jesus. Não existe um justo sequer. Só Jesus Cristo, o homem Deus, o único que não teve pecado e o único que era digno de conquistar para nós a salvação. Ninguém mais intercessor, mediador, ninguém mais implora a Deus por nós, ninguém tem autoridade de fazê-lo, nem pode fazê-lo, só pertence a Jesus. É por isso que nós vemos de maneira tão enfática aqui a função de Jesus. É uma coisa muito trágica ver o Salvador, como o povo está vendo ali, mas não poder reconhecê-lo pelo que Ele é, aquele que veio libertá-los. Eles estavam esperando simplesmente alguém que iria transformar a situação deles, mesmo enquanto as multidões estavam ali carregando os ramos de palmeira, estavam gritando, dando gritos de aleluia, declarando a beleza do Senhor. Eles não perceberam qual era o verdadeiro motivo e razão da presença de Jesus ali naquela entrada triunfal. Eles não podiam ver nem entender a cruz de Cristo. Mas a verdade é que hoje a igreja tem se enganado. É a busca da riqueza, é a busca da prosperidade, é buscando ali em reuniões de oração, é buscando ali em encontros de irmãos, são pregações voltadas simplesmente para a bênção, a riqueza, a prosperidade, o ter, enquanto que Jesus entra em Jerusalém dizendo: eu vim salvar do pecado. Essa é a razão da nossa adoração, essa é a razão da nossa busca, essa é a razão do declararmos Jesus Senhor das nossas vidas. Nada do material, nada dessas coisas, Ele não veio para fazer para a gente uma casa neste mundo que já está perdido. Ele veio para nos libertar deste mundo, Ele veio para nos dar esperança, Ele veio para dizer que existe o amanhã preparado para nós. A mesma multidão que gritava naquele momento, Hosana, naquele domingo de Ramos, iria estar clamando, gritando, crucificam, um pouco mais tarde aquela semana. Mateus 21, versículo 10,
nos traz uma pergunta que é a que precisamos fazer hoje também, mas é uma pergunta que estava sendo feita antes, porque eles não entendiam o que Jesus era. Veja o que fala a palavra do Senhor, Mateus 21, versículo 10, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? É a pergunta que nós precisamos fazer para o mundo. Ele está vindo, ele continua nesta entrada triunfal na vida do perdido, na vida de um povo carente. Ele continua com essa entrada triunfal para aquele que está algemado, para aquele que está precisando de salvação, de razão para viver, de esperança. E a pergunta é feita e continua sendo feita hoje: quem é este? Quem é Jesus para você? Ele é esse homem lá das histórias do Novo Testamento? Ou ele é o teu Salvador pessoal? Ele é aquele homem que teve um relacionamento com os discípulos? Ou é o Senhor que tem um relacionamento com você? Ele é o Senhor que pediu que os discípulos o seguissem? Ou é o Senhor que está dizendo para você, siga-me, onde eu for, por onde quer que eu vá, siga-me? Quem é Jesus para você? Quem é este para você? A questão é, será que nós entendemos que Ele deve ser o Rei nas nossas vidas, meus irmãos? Um pouquinho antes, no texto que nós lemos, nós vemos que a multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros estavam cortando ramos de árvores, espalhavam pelo caminho. Eles estavam colocando ali os seus mantos, as suas capas ali no chão, para receber o Senhor, e no fazê-lo, eles estavam permitindo que Jesus passasse, estavam abrindo o caminho para Ele, estavam dando para Jesus um tratamento real, como havia inclusive acontecido. Nós temos uma história lá em 2 Reis que fala sobre Jeú, o rei Jeú, e como é que o povo havia recebido, muito parecido com essa história aqui. Era uma maneira de abrir caminho e honrar alguém de muita importância, e sem saber direito, eles estavam recebendo o rei de Israel, o rei das nações, que estariam sendo salvas, libertas, transformadas por este Salvador amado. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém vem mostrando para a gente aquele que está montado num jumentinho. E ele não vem num cavalo como acontecia com aqueles conquistadores romanos. O cavalo representa guerra, o jumentinho estava ali representando paz. Ele vem trazendo não aqui a conquista militar que o povo tanto esperava, os desejos deles, mas ele vem trazendo paz para aquele que está pronto a recebê-lo. Nós precisamos abrir espaço, meus irmãos, para o rei que vem finalmente trazer paz aos nossos corações. Ele não vem para trazer para você bênção, pode ser que ele se agrade em te dar, amém. Ele não vem aqui para fazer a tua vida confortável. Se Ele quiser fazê-lo, glória a Deus, mas Ele vem para trazer paz àquele que está perdido. Ele vem para dizer, você precisa de mim, e se você quer me receber, eu vou transformar a sua vida, eu vou mudar o seu coração. Basta dessa mentira na sociedade que tem se propagado ao longo dos tempos, onde cada um vai dizendo, olha como podemos ser melhores. Não podemos ser melhor por conta própria, não existe essa coisa desse treinamento emocional e psicológico para a gente alcançar o nosso potencial. O nosso potencial só existe quando nós temos paz em Cristo Jesus, o Salvador das nossas almas. Ele não está vindo para conquistar a batalha deste mundo secular, está vindo para criar uma casa em nossos corações. Será que nós estamos aceitando o reino que Ele representa? Será que estamos aceitando o rei que Ele é e deve ser em nossas vidas? Mas qual a razão das palmas e dos hosanas? Também é para nos lembrar que Jesus é exaltado, e Jesus deve ser exaltado por nós. Num salmo messiânico mencionado no versículo 13 que nós lemos no início da mensagem, nós vemos Jesus Cristo presente, e tudo acontece novamente aqui na história que nós lemos, naquela entrada triunfal. Salmo 118, versículo 26, Salmo 118, versículo 26,
Bendito, amém, irmãos? Amém. Bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. Meus irmãos, aqui está essa declaração feita pelo salmista, e todos reconhecem como sendo um salmo messiânico ali, ou falando sobre o Messias, o Cristo que viria para nos salvar e nos libertar. Em seu louvor a Jesus, a multidão citava esse salmo, que estava realmente introduzindo a figura daquele que viria, enviado pelo Senhor para transformar a história do povo de Israel, e vem para transformar a nossa história também. Além dos mantos que o povo colocou ali, para que Jesus passasse por cima deles e entrasse, abrindo caminho assim, aqui estavam também, verbalmente, eles estavam com seus gritos de alegria, eles estavam convidando Jesus a chegar, eles estavam honrando Jesus com as suas palavras, mesmo que não entendiam direito o que estavam fazendo, eles estavam dizendo, Hosana ao filho de Davi, eles estavam cumprindo as profecias do Velho Testamento, eles estavam dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor, eles estavam dizendo, Hosana no mais alto dos céus. Hosana é uma expressão que vem do hebraico e significa salve, e se tornou uma exclamação de louvor. A alusão a esse salmo messiânico, meus irmãos, provou para os líderes de Israel que Jesus era uma ameaça, e provocou neles aquela inveja, aquele ciúme, aqueles sentimentos ruins que o levaram e os instigaram a depois crucificar a Jesus lá no Calvário. É por isso que nós vemos os fariseus depois, e a liderança de Israel ali, tão instigada contra Jesus como eles estavam. Eles vêm e perguntam dizem a Jesus, olha, você não vai mandar que eles parem de falar isso? Você não vai mandar que eles parem de se referir a você como se você fosse o Messias prometido e declarado lá pelos salmistas? Você não vai mandar que eles parem? Jesus disse, não tem como parar não. Isso é cumprimento das profecias. Lá em Lucas 19:40, Jesus, você não precisa abrir aí, mas Jesus mesmo diz, se eles se calarem agora, até as pedras clamarão. Aquele momento tinha que se cumprir, aquele momento era importante, aquele momento era cumprimento das profecias do Senhor lá no passado. A bênção aqui, inclusive, que é declarada nesse salmo, é limitada àqueles que cumprem o requisito básico para a entrada na presença do Senhor, ou seja, eles vêm em nome do Senhor, eles estão carregando sobre si o nome do Senhor. E será que nós mesmos estamos também cumprindo essa missão? Jesus vem agora, entrando como Messias, o Messias prometido, ele vem carregando a autoridade, o nome do Senhor, ele é o Senhor. Mas nós temos também que cumprir essa missão em nossas vidas, meus irmãos, nós mesmos carregar em nossas vidas esse nome precioso, declarando que Ele é Senhor das nossas vidas, é nossa missão também. É assim que nós conseguimos a bênção do Senhor. A bênção é liberada sobre aqueles que carregam o nome do Senhor. Eu, estudando essa palavra, eu fiquei assim, tão alegre em ver uma conexão que há com algo que foi declarado lá no início, na chegada de Jesus Cristo como bebê. Lá, os irmãos se lembram que os anjos proclamam a chegada do menino, do bebê, rei. E os anjos falam para os pastores, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens a quem Ele concede favor. E sabe o que acontece na entrada triunfal? Existe uma inversão aqui. Agora são os homens que proclamam, não são os anjos mais que proclamam. Os anjos proclamam quando Jesus chega como bebê, e agora na entrada triunfal, os homens é que proclamam a entrada triunfal de Jesus Cristo, nosso Rei. Sabe o que é que fala Lucas 19, versículo 38? Lucas 19, 38, bendito é o que vem em nome do Senhor, é a multidão que está dizendo isso, bendito é o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Veja, que os anjos disseram, paz na terra e glória nas alturas, e agora os homens dizem, paz no céu e glória nas alturas.
é a proclamação de que não somente Jesus havia vindo para os céus e agora introduzido pelos anjos, mas agora esta multidão, muitos deles que nem sabiam direito o que estava acontecendo, eles estão declarando, profetizando, declarando a palavra do Senhor que está se cumprindo, e eles mesmos dizem que é céus e terra, aos anjos e principados, às multidões do passado e do presente e do futuro, paz no céu e glória nas alturas. Os anjos dizem paz na terra e glória nas alturas. Esse é o Senhor que está agora unindo os céus e a terra numa declaração da sua missão preciosa em nossas vidas. Tome parte do louvor ao nosso Messias Salvador. Faça desta sua declaração pessoal também, onde você se une aos anjos, você se une às multidões do passado, e você se une aos salvos do futuro, declarando que Ele é o Rei, que une céus e terra. Ele é o Rei, que é digno de honra dos céus e honra na terra. Ele é o Rei que é digno de glória em nossas vidas, por toda a eternidade. Qual a razão das palmas e das hosanas e dos hosanas? É para nos lembrar que Ele é vencedor, Ele é Rei, Ele é exaltado e Ele é vencedor. Jesus é vencedor. Amém, meus irmãos? Algo semelhante acontece no versículo 12, que nós lemos ali no passado. No versículo 12, nós vimos a multidão declarando que Jesus está entrando, eles começam a celebrar, é tremenda a festa dessa entrada triunfal de Jesus, mas sabe o que é tremendo? A gente viu a figura de Jesus, dessa entrada triunfal presente lá no Velho Testamento com Moisés, a gente vê a entrada triunfal presente lá nos Salmos com a adoração, a gente vê presente com os anjos, quando Jesus se torna carne e habita entre nós, e a gente vê também lá no Apocalipse, lá no final de todas as coisas, a gente vê a conexão com a entrada triunfal de Jesus. E veja o que a palavra fala lá em Apocalipse 7, versículos 9 a 12, Apocalipse 7, 9 a 12. Escute, porque é muito importante, isso conecta toda a história da entrada triunfal. Tudo é revelado aqui, nesse texto. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. As multidões estavam unidas ali, já declarando, ali com seus ramos de palmeiras, que inclusive são mencionados apenas uma outra vez. Essas palmas aqui que a grande multidão está segurando, vestidos de vestes brancas, essas palmas aparecem uma única vez, como forma de celebração ali. É justamente em João 12, 13, onde nós lemos que as multidões estavam ali, com palmas nas mãos, dizendo: hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aqui está havendo uma conexão direta, óbvia, evidente. Moisés providenciou que palmas fossem usadas na festa dos tabernáculos ali, para celebrar, como celebração. Mais tarde foram usadas em outras ocasiões festivas. Inclusive a gente vê as palmas sendo usadas nas moedas judaicas da época mesmo, frequentemente usadas como uma declaração de vitória. As moedas continham palmas, e algumas inclusive continham uma inscrição. Veja, nas moedas do povo de Israel na época,
a redenção de Sião. As palmas eram usadas como emblemas da vitória. Em João 12, as palmas denotam o triunfo de Cristo Jesus quando ele entra lá em Jerusalém, mesmo que ainda não se cumpriu a sua ressurreição, mas já estava declarando que ele era vitorioso. Ele ia para a morte sabendo que ele já tinha vitória em suas mãos. Em Apocalipse, a referência é a vitória dos servos de Cristo Jesus, que acompanham aquele que foi vitorioso. Entre os romanos, a folha da palmeira era tradicionalmente usada também como expressão de vitória. Isso foi levado depois para o cristianismo, na arte cristã. E se você for olhar para a arte medieval e artes do passado também, você vai muitas vezes olhar a figura de um mártir segurando uma palma na mão e na outra segurando um instrumento da sua tortura e da sua morte. Ou seja, ele já estava morrendo, mas ele já tinha vitória em Cristo Jesus. Essa é a declaração da igreja, como nós vemos. E Cristo também, na arte do passado, ele é representado também segurando uma palma, um ramo de palma na sua mão, como símbolo do seu triunfo sobre o pecado e sobre a morte. Essa é a razão das palmas e dos hosanas, porque Cristo é vitorioso. Cristo já tem a vitória, já tinha a vitória, Ele sempre terá a vitória, e em Cristo Jesus, nós acompanhamos a sua vitória, sendo também nós mesmos vitoriosos sobre a morte. É uma promessa, é uma garantia, Ele já assinou embaixo. Ele diz: aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Não é uma possibilidade, não é uma esperança, não é uma garantia. Você crê em mim, você tem a vida eterna. Você já é vitorioso em mim, diz Jesus. Nós e todos os salvos somos parte com o nosso Senhor Jesus Cristo na vitória que Ele conquistou. Em Apocalipse 7, 9, ali estava a grande multidão, carregando ali as suas vestes brancas, que falam da vitória sobre o pecado. Não estão sujos mais, mas eles foram agora ressuscitados, eles estão na presença de Deus, salvos. Você lembra que lá no texto que nós lemos, a grande multidão que veio seguir a Jesus e eram como curiosos, porque eles haviam escutado que ele havia ressuscitado a Lázaro dos mortos, e agora a multidão se multiplicou, se tornou ainda maior. Eles não sabiam a função exata de Jesus Cristo como Messias. Ele não sabia para que ele estava vindo. É uma multidão composta de gente que estava ali para procurar um homem que viesse libertá-los da opressão de um império romano. Mas vem Jesus trazendo a verdadeira razão da sua salvação, da sua função messiânica, é nos salvar do pecado. Agora no Apocalipse nós vemos uma multidão composta de povo de toda parte, todas as línguas, todas as raças, todos eles dizendo: não é mais somente um povo que recebeu a Jesus no passado, são todos os povos que agora declaram que Ele é Senhor. E eles entendem o porquê. É porque Ele é Salvador. Ele foi vitorioso sobre a morte e sobre o pecado. O povo lá na história que nós lemos, na entrada triunfal de Jesus, eles não sabiam a razão verdadeira da missão do Messias, que era salvar. Mas no Apocalipse, tudo é revelado. Uma multidão, muitíssimo maior, incontável, muitíssimo maior que aquela que recebeu Jesus em Jerusalém. Agora eles dizem: nós sabemos o porquê. Que tu és digno de honra, de glória, de louvor, de ser exaltado e celebrado e honrado. Anjos, homens, mulheres, línguas e nações, todos se unem declarando que Ele é Senhor, Ele é Rei, e Ele é digno de ser adorado por toda a eternidade, meus irmãos. A pergunta que nós fazemos aqui é se você entende o porquê. Aqui, multidão é que nós pertencemos, aqueles que estão ali enganados, seguindo a Jesus pela conveniência, pelo hábito, pelo costume. Será que nós temos declarado para o povo escutar, para as nações escutarem, para os tempos escutarem: Ele é Senhor, o verdadeiro Senhor? Como igreja,
Ou como cristão, será que a gente está ficando enganado, ludibriado pelo engano do material, do dinheiro, do dólar, essas bobeiras que ficam aqui? Meus irmãos, abram os olhos. Essa nação que celebra o Senhor lá no Apocalipse, não está celebrando nada dessas coisas que ficaram para trás, ou que ficarão para trás, o material. Eles estão celebrando as suas vestes brancas, eles estão celebrando a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Essa é a nossa missão em Cristo Jesus, essa é a nossa função em Cristo Jesus, diante deste mundo perdido. Aqueles líderes lá chegaram para Jesus e disseram: você não merece receber essa adoração aqui, esse louvor. Jesus disse: vocês não entendem de nada. Até as pedras clamariam se eles parassem de falar, porque chegou o momento. E aqui está no final de todas as coisas, em Apocalipse, uma outra profecia que fala da entrada triunfal de Jesus. A salvação pertence ao nosso Deus, Ele que se assenta do trono e ao Cordeiro, e todos dizem amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, seja o nosso Deus para todos sempre, amém. Este é o domingo de Ramos. Os cristãos, nós como cristãos, será que estamos caminhando ao lado de Jesus, no caminho da cruz? Será que estamos nos envolvendo no compromisso de levar a sério a nossa adesão à causa de Jesus Cristo? Será que temos aceitado o seu reinado em nossas vidas de verdade? Não um título, não uma camiseta que a gente veste. Será que temos proclamado o reino? Será que temos clamado, gritado e dito: Hosana, salve o Rei das nossas vidas? Se temos feito, nós vamos ser vencedores com o nosso Rei Jesus, com o nosso Messias amado. Lembre disso nesse domingo de Ramos. Lembre-se disso quando nos preparamos para a Páscoa. Lembre-se que Ele é Salvador, não para as bobeiras desse mundo perdido, mas para salvar este mundo perdido.